Muito bem-vindos, alunos do GAP. Essa daqui é a aula de funções quadráticas de hoje. E bem, pessoal, vamos à aula. Eu sou o Felipe e vamos lá. Antes da gente falar um pouquinho a respeito de funções quadráticas, a gente vai voltar um pouquinho atrás e vai para a matéria equações quadráticas, certo? Vou ensinar aqui os 4 tipos de equações quadráticas que vocês podem se deparar e a gente vai ver os métodos que a gente vai poder usar para resolvê-las, certo? Pois bem, vamos dar uma voltada aqui. Bem, os 4 tipos, basicamente, vão ser esses. Eles estão subdivididos aqui. Em C, a gente tem uma equação polinomial do segundo grau completa. Como seria uma equação polinomial do segundo grau completa? Bem, perceba que aqui a gente teria o coeficiente A. Perceba que com menos 4 aqui a gente tem o coeficiente B. E aqui no 8 a gente tem o coeficiente C. Ah, Felipe, que coisinhas são essas? Bem, o coeficiente A é o que multiplica x ao quadrado. O B seria o que multiplica x, e o C seria o termo independente, certo? O que não multiplica variável nenhuma, certo? E sempre igual a zero. Tudo bem, pessoal? Essa daqui seria a nossa equação polinomial de segundo grau completa ou apenas a equação de segundo grau completa. Bem, além da completa, a gente tem as duas incompletas. E as duas incompletas a gente tem por aqui. E bem, no primeiro exemplo de equação incompleta, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter que não temos a presença do nosso coeficiente B. Portanto, a gente não vai ter algum termo multiplicando x. A gente só vai ter algum termo multiplicando x ao quadrado e outro termo independente. Já no caso da B aqui, a gente não tem a presença do coeficiente C. Perceba que temos o coeficiente A, que estaria omitido aqui como 1, e a gente tem o B, que seria o menos 4 aqui. E por fim, a gente tem a equação biquadrática, que perceba que a gente vai ter um x elevado a 4 e outro x elevado a 2. Mas já eu ensino a vocês como é que a gente vai fazer para transformar isso aqui numa equação quadrática normal. Pois bem, pessoal, vamos ao primeiro exemplo aqui. Como é que a gente vai resolver uma equação quadrática que não tem um b? Bem, pessoal, para a gente resolver uma equação quadrática que não tem b, a gente vai simplesmente isolar o nosso x. Isolando nosso x, a gente vai ter o seguinte. X ao quadrado menos 4 é igual a 0. Vai se tornar x ao quadrado é igual a 4. E bem, pessoal, percebam que a gente tem aqui o expoente ao quadrado, certo? Se a gente pôr uma raiz quadrada de cada lado, o que a gente vai poder fazer? A gente vai conseguir cortar esse 2 e esse 2 aqui, e vai voltar a ter x é igual a raiz quadrada de 4. Pois bem, pessoal, mas acontece o seguinte. A raiz quadrada de 4 ela tem 2 resultados, um positivo e um negativo. Portanto, aqui a gente vai ter que x vai poder ser... Bem, pessoal, raiz quadrada de 4 é 2. Portanto, aqui a gente vai poder ter tanto mais 2 quanto menos 2. Ah, Felipe, por que mais 2 e menos 2? Bem, porque se a gente for pensar, menos 2 vezes menos 2 também é 4, assim como 2 vezes 2 é 4, certo? Portanto, mais 2 e menos 2 são as duas raízes possíveis para essa equação. Bem, a gente já aprendeu a resolver o primeiro tipo de equação quadrática, vamos para o segundo tipo, que ainda é incompleta, certo? Pois bem, nessa equação incompleta aqui, a gente vai ter o seguinte, x ao quadrado menos 4x igual a 0. Aqui, pessoal, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai tentar isolar x de novo, mas como é que a gente vai fazer isso? A gente vai isolar x colocando o termo em evidência. Perceba que no primeiro elemento temos x e no segundo elemento a gente também tem x. E aí perceba que se a gente colocar o x em evidência, a gente vai ter x vezes... Bem, pessoal, vamos lá. X ao quadrado dividido por x dá x. Então, menos 4x dividido por x, menos 4. Tudo isso continua sendo igual a zero. Pessoal, perceba que se a gente for aplicar o chuveirinho aqui, a gente vai voltar à configuração inicial. X vezes x, x ao quadrado, x vezes menos 4, menos 4x, certo? Agora, pessoal, percebam o seguinte. Percebam que aqui a gente tem um produto, certo? Uma multiplicação. A gente vai multiplicar x por x menos 4 e vai dar zero. Pessoas, como é que a gente faz para chegar no zero?
Bem, para a gente ter um produto que dá zero, um dos fatores tem de ser zero, certo? Por exemplo, 6 vezes zero é zero, certo? Nesse caso, o zero é zero, de fato. Pois bem, ou x vai ser zero, ou x menos 4 vai ser zero. E não diferente da nossa equação, a gente vai resolver desse jeito. Ou x vai ser zero, ou x menos 4 vai ser zero. Portanto, a nossa primeira possibilidade de solução vai ser com esse x aqui, com esse primeiro termo sendo zero. Então, essa é a nossa primeira solução, x igual a zero. Mas a gente tem uma outra solução também, que seria com o x menos 4 sendo igual a zero. E aí, se x menos 4 é igual a zero, a gente vai ter que x é igual a 4. Portanto, nessa primeira equação aqui, a gente tem o conjunto de solução sendo mais 2 e menos 2, e nessa segunda a gente tem 4 e 0, certo? Pois bem, pessoal, vamos chegar à terceira aqui. Pessoas, para equações completas, a gente vai utilizar dois tipos de resolução. O primeiro deles é o Bhaskara, certo? Que a gente vai utilizar o delta, que ele é igual a b ao quadrado menos 4ac, e a gente também vai utilizar a equação de Bhaskara, que é x, que é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a. Mas bem, pessoal, a gente não vai se atentar muito ao Bhaskara agora, porque a gente vai chegar lá, certo? Eu vou falar isso no decorrer da aula. Ou então a gente vai utilizar também a soma e o produto. Pois bem, pessoal, o que mais a gente vai poder falar? Bem, e aqui a gente tem a equação biquadrada. Eu falei para vocês no início da aula que eu ia ensinar vocês a transformar uma equação biquadrática numa equação quadrática comum, certo? Como é que a gente vai fazer isso? Bem, a gente vai fazer isso utilizando um artifício, certo? Vou colocar aqui, ó, artifício. Bem, pessoal, a gente não sabe qual é o valor de x. Só que a gente também não sabe qual é o valor de k. Felipe, pelo amor de Deus, o que é k? Bem, k é qualquer coisa. Eu estou pensando k agora no seguinte motivo. Eu posso falar, assim como eu não sei qual é o valor de x, eu não sei o valor de k. Então eu posso falar facilmente que k é igual a x ao quadrado, certo? Se eu falei que k é igual a x ao quadrado, o que eu vou poder fazer aqui agora? Bem, eu vou pegar essa nossa equação aqui e eu vou destrinchá-la da seguinte forma. Eu vou falar que x elevado à quarta, vai ser nada mais, nada menos do que x ao quadrado elevado ao quadrado. Porque como a gente viu na nossa aula de potenciação, existe uma propriedade que chama potência da potência, certo? E a potência da potência, como é que a gente faz para resolver uma potência da potência? A gente só multiplica os expoentes, certo? Então, se 2 vezes 2 é 4, isso daqui é exatamente igual a isso daqui, certo? Pois bem, a gente vai ter x ao quadrado menos 4x ao quadrado mais 8, que é igual a zero. Pois bem, se a gente tem isso daqui, pessoal, o que a gente vai poder fazer agora? Perceba que eu utilizei o nosso artifício k, né? E eu falei que k é igual a x ao quadrado. Se k é igual a x ao quadrado, eu vou poder substituir esse x ao quadrado e esse x ao quadrado aqui por k. E aí a gente vai ter o seguinte, k ao quadrado menos 4 vezes. Que a gente tem x ao quadrado de novo, né? X ao quadrado é igual a k. Menos 4k mais 8 é igual a zero. Pois bem, pessoal, o que a gente está fazendo aqui agora? Nada mais, nada menos, a gente transformou essa equação biquadrática, que seria uma equação de ordem 4, numa equação de ordem 2. Ah, Felipe, mas você não vai achar o resultado que você quer, porque a incógnita que você está usando aí é k. De fato, aqui a gente utilizaria Bhaskara, né, para encontrar a nossa equação certinho, para encontrar nosso valor de k certinho, ou nossos valores de k certinho, já que é ao quadrado, né, então a gente encontraria duas raízes. E bem, pessoal, se a gente está falando de que a gente vai encontrar o k agora, depois de a gente encontrar o k, a gente teria que igualar o k a x ao quadrado, certo? E com as duas raízes que a gente encontraria para k, a gente vai encontrar
em cada raiz dessa, duas raízes de x. Ou seja, encontraremos duas raízes de k para depois encontrar 4 raízes de x. E faz sentido, já que a ordem de x aqui é 4. Bem, pessoal, passando disso daqui, eu vou só dar uma dica aqui para resolver algumas equações do segundo grau. Para falar a verdade, essa dica ela serve para a equação do primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, infinitos graus, certo? Mas se aplica perfeitamente à equação do segundo grau. E essa dica é o seguinte: quando você perceber que os coeficientes, ou seja, os números que estão multiplicando as variáveis e o termo independente também, quando você perceber que, quando você for somar todos esses coeficientes, se essa soma, pessoal, ela der zero, o que vai acontecer? Bem, pessoal, percebam o seguinte: quando a gente pega esses coeficientes de forma que a soma dá zero deles, perceba que os coeficientes aqui são 4, menos 3 e menos 1, certo? Quando a gente pega esses coeficientes de forma que essa soma dê zero, significa que uma das raízes vai ser igual a 1. Ah, Felipe, como assim uma das raízes vai ser igual a 1? Bem, vamos lá. Vamos testar, né? Se a gente já descobriu que 1 é uma raiz, a gente pode inserir 1 aqui no lugar do x, né? E aí, vamos lá. Aqui a gente tem 4x ao quadrado menos 3x menos 1 igual a 0. Vamos lá. 4 vezes 1 ao quadrado menos 3 vezes 1 menos 3 é igual a 0. Vamos lá. 1 ao quadrado. 1 vezes 4 dá 4. Menos 3 vezes 1, menos 3. Isso aqui era para ser um menos 1, tá, gente? Tá aqui, ó, menos 1. Menos 1 é igual a 0. E, de fato, 4 menos 3 dá 1, 1 menos 1, 0. Portanto, 0 é igual a 0. Ou seja, certinho, certo? Tudo bem, pessoal. Essa dica é o seguinte. Se esses coeficientes, se você somar esses coeficientes aqui e der 0, e eles forem iguais a 0, uma das raízes da nossa equação vai ser 1. Pois bem, pessoal, vamos agora realmente à função quadrática, certo? Chegando aqui na função quadrática, existem 3 fórmulas principais. Existe a fórmula geral, que ela é representada por y é igual a ax quadrado mais bx mais c. Existe a fórmula canônica, que ela é representada por y é igual a vezes x menos o x do vértice ao quadrado mais o y do vértice. E existe a fórmula que é a partir das raízes, que ela é y é igual a vezes x menos a primeira raiz vezes x menos a segunda raiz, certo? Depende. Para falar a verdade, a gente não precisa nem dessa e nem dessa equação. Se você conseguir decorar essa equação, vão existir questões que você vai ter vantagem quanto ao tempo, mas não são necessárias, digamos assim. E a fórmula de Bhaskara, a gente vai chegar nela já já. Pois bem, pessoal, chegando aqui na fórmula geral, certo? Na fórmula geral, a gente vai ter alguns componentes, como eu tinha falado para vocês. A gente vai ter o y, a gente vai ter o a, a gente vai ter o x, a gente vai ter o b e o c. Pois bem, pessoal, y ele vai representar o contradomínio, ou seja, o eixo y do gráfico. Então, quando a gente fala de um gráfico aqui, ó, de um plano cartesiano, a gente tem o eixo x, o eixo y. O eixo x vai ser esse nosso gráficozinho aqui, e todos os valores que eles vão estar aqui, a gente vai poder colocar no x. E eixo y vai ser esse daqui, todos os valores que o gráfico cortar, que eles estão na vertical, a gente vai poder colocar aqui no y, certo? Pois bem, pessoal, o nosso A. O que é o nosso A? Bem, pessoal, o nosso A, ele indica concavidade da parábola. O nosso B, pessoal, o nosso B, ele vai indicar posição do eixo de simetria. E o nosso C, por fim, ele vai indicar
Nosso C ele vai ser o nosso termo independente. Só que além disso, independente. Só que além disso, ele também é a posição do gráfico. Posição não é a palavra certa. É o ponto do gráfico que toca o eixo Y. Pois bem, pessoal, vamos lá. O que mais a gente vai ter aqui? A gente vai ter, na fórmula canônica, alguns elementos novos, certo? O A a gente já conhece, o Y a gente já conhece, o X a gente já conhece, mas a gente não conhece nem o X do vértice e nem o Y do vértice. Certo? O que a gente vai poder agregar aqui de novo neles? Bem, no X do vértice, a gente vai ter duas coisinhas. Tem duas formas de a gente calcular o X do vértice. A primeira forma da gente calcular o X do vértice vai ser por meio da média aritmética das raízes. Ou seja, X do vértice vai ser igual a raiz 1 mais a raiz 2 dividido por 2. E além da gente ter esse primeiro método, a gente tem um segundo método em que o X do vértice pode ser calculado por menos B sobre A. Pois bem, pessoal, certinho aqui, ó, menos B sobre A, certo? A gente usaria logo os coeficientes que a gente já conhece. Já no Y do vértice, existem duas formas de a gente calcular também. A primeira, bem, o X do vértice e o Y do vértice, eles representam um ponto ordenado. Então, se você encontrou o X do vértice, se você substituir o X do vértice nos lugares que tem X na equação, a gente vai ter que o Y ele vai ser o nosso Y do vértice. Então, a gente vai ter essa primeira forma de encontrá-lo. Já a segunda forma da gente encontrá-lo vai ser por meio da equação y do vértice é igual a menos delta sobre 4a. E o delta, pessoal, a gente ainda vai entrar um pouquinho mais a fundo nele, mas ele é um coeficiente presente na fórmula de Bhaskara, certo? Bem, aqui eu vou só definir que R1 e R2 são as duas raízes. E só, a gente não tem mais nenhum bicho de sete cabeças aqui, não. Bem, pessoal, vamos lá. A gente também tem a fórmula de Bhaskara, certo? A fórmula de Bhaskara, ela vai ser utilizada para a gente encontrar as raízes da equação, certo? Perceba que no exemplo A e B aqui, a gente não precisou da fórmula de Bhaskara, porque eram equações incompletas. Mas no caso de equações completas, em que a gente tem o A, o B e o C, a gente vai precisar realmente da fórmula de Bhaskara ou das fórmulas de soma e produto. Mas soma e produto é um pouquinho mais avançado, digamos assim, apesar de ser até relativamente simples para fazer. Pois bem, fórmula de Bhaskara, no caso, ela é dada por x é igual a menos b mais ou menos a raiz quadrada de delta sobre 2 vezes a, em que esse delta ele é igual a b2, no caso seria b ao quadrado, menos 4 vezes a vezes c. Ah, Felipe, como é que chegaram nessa fórmula de Bhaskara? Bem, então, é uma demonstração demorada. O Enem nunca vai pedir essa demonstração. E o que está na matriz do Enem, basicamente, é você saber utilizá-la, certo? Você não precisa saber a origem dela. Pois bem, pessoal, vamos lá. Curiosidade também a respeito dela é que ela já estava descrita na literatura matemática antes do próprio Bhaskara. E por conta disso, apenas o Brasil e outros países utilizam essa fórmula com o nome de fórmula de Bhaskara. Mas, em geral, se utiliza outras nomenclaturas oficialmente em outros países, certo? Mas Bhaskara, ele tanto descobriu depois ou concomitantemente com outras pessoas, só que tipo sem elas estarem relacionadas, Bhaskara e essas outras pessoas. Pois bem, pessoal,
Vamos aqui aos sinais, certo? Nas funções quadráticas, a gente tem umas indicações importantes a respeito dos sinais de A, B e C. Bem, primeiro que a gente tem um gráfico aqui, então vamos identificar aqui algumas estruturas. Percebam que aqui, nesse primeiro gráfico, a gente tem um ponto rosa aqui e outro ponto rosa aqui. No caso, é roxo, mas sei lá, né? Bem, então, percebam que esse ponto roxo nos dois gráficos, ele está basicamente onde o nosso gráfico, onde a nossa curva, ela intercepta o eixo Y, certo? Perceba o roxo aqui, onde a nossa curva intercepta o eixo Y. Então, pessoal, aqui a gente pode chamar de C ou de termo independente. Felipe, não quer dizer que o valor que Y expressar aqui o valor que esse ponto expressar, sei lá, essa altura de Y aqui for 4, significa que o nosso C vai ser igual a 4? Sim. Felipe, não quer dizer que esse daqui, se for menos 2, significa que o nosso C nessa função aqui vai ser menos 2? Sim. E aí, bem, pessoal, nesse caso aqui a gente pode falar que como o ponto que o gráfico corta o eixo Y, ele está em cima do gráfico, perceba que o C ele é maior do que zero. Perceba aqui também que como esse gráfico corta o eixo Y num ponto menor do que zero, a gente vai falar que C é menor do que zero aqui. Pois bem, pessoal, mas percebam que aqui a gente tem duas concavidades diferentes. Uma para cima e a outra para baixo, certo? E como é que a gente faz para identificar? Bem, o coeficiente que eu falei que identificava a concavidade da parábola foi o coeficiente A. E aí, como é que a gente vai ver isso? Bem, pessoal, a gente vai ver da seguinte forma. Perceba, o que é um pensamento positivo? Um pensamento positivo é um pensamento alegre. Então, se você pegar a sua curva aqui e fizer os dois olhinhos, você vai perceber que tá alegre, ó. Perceba o sorrisão. Então, se você fazendo esses dois pontinhos e percebendo que o gráfico tá alegre, significa que o A, que o nosso coeficiente A, ele é maior do que zero. Assim como aqui, se a gente fizer esses dois pontinhos, perceba a cara de tristeza do gráfico aqui, ó. Se o gráfico está com a cara de tristeza, significa pensamento negativo. Pensamento negativo é um A menor do que zero. Felipe, e o A igual a zero? Bem, pessoas, se o A for igual a zero, perceba que vai ser zero vezes x ao quadrado. E se é zero vezes x ao quadrado, toda essa primeira parte aqui vai ser zero. E aí a nossa equação vai ser y é igual a bx mais c. E y igual a bx mais c não é uma equação de segundo grau, é uma equação de primeiro, certo? Porque o grau é definido pelo expoente da variável de maior número, certo? Pelo maior expoente da variável. E aqui nesse caso seria 2. E além disso, esse grau também vai expressar a quantidade de raízes. Portanto, numa equação de primeiro grau que a gente tem y é igual a ax mais b, perceba que esse ax é ax elevado a 1. E é por isso que a gente só tem uma raiz. Quando a gente fala de uma equação de segundo grau, a gente vai ter duas raízes. Quando a gente fala de uma equação de terceiro grau, que seria x ao cubo, a gente vai ter três raízes. E aí vai. Pessoas, raízes são os pontos do gráfico que tocam o eixo x. E aí percebam que aqui a gente tem dois pontos que tocam o eixo x. Percebam que aqui a gente tem dois pontos que tocam o eixo x. Portanto, aqui, ó, eu vou pegar esse daqui, puxar uma setinha para cá, ó. Raízes. Pois bem, pessoal, a gente já falou um pouquinho de A, a gente já falou um pouquinho de C. Vamos falar um pouquinho agora de B, certo? Bem, pessoal, existe um detalhe bacana que diz o seguinte. Quando B é igual a zero, a gente tem a informação de que... Deixa eu redimensionar um pouquinho isso daqui. Diminuir um pouquinho agora, pronto.
Quando B é igual a zero, a informação que a gente tem é que quando B é igual a zero, significa que o eixo de simetria está em zero. Como assim, Felipe, o eixo de simetria está em zero? Bem, pessoal, vamos lá. Ó, perceba que eu falei que o B, ele indica a posição do eixo de simetria, certo? O que é que isso significa para mim? Vamos lá, vamos perceber aqui uma coisinha. A parábola, ela tem um eixo de simetria. Como é que é esse eixo de simetria? Bem, o eixo de simetria, ele coincide com o eixo do vértice. Felipe, você já falou desse vértice, mas você ainda não indicou ele. Bem, o vértice ele está aqui, ó. Vértice. E aqui em roxinho eu vou anotar aqui eixo de simetria. Eixo de simetria. Bem, pessoal, é o seguinte. O que a gente vai perceber é que quando B é igual a zero, a gente tem que o eixo de simetria ele vai coincidir com o eixo Y. Ou seja, perceba que esse eixo de simetria chama assim porque tudo que acontece ao lado direito acontece simetricamente ao esquerdo. Percebam, essa curvinha aqui, que não está totalmente igualzinha a essa daqui, era para estar, certo? Mas é porque os meus limites mecânicos não me permitiram desenhar perfeitamente. Tudo bem? Felipe, eu estou achando isso muito abstrato ainda. Tem como você me dar um exemplo? Tem sim. Vamos aqui às fórmulas de soma e produto, certo? A soma e o produto, o que é que querem dizer? Bem, a soma e o produto querem dizer o seguinte. A soma das raízes dessa equação de segundo grau, dessa função de segundo grau, vão ser iguais a menos b sobre a. Ou seja, se a gente pegar as duas raízes e somar, vai dar menos b sobre a. Assim como se a gente pegar as duas raízes e multiplicar, ou seja, fazer o produto entre elas, vai ser igual a c sobre a. Pois bem, pessoal, se a gente pegar essas duas raízes daqui, ó, 10 e menos 10, e somá-las, a gente vai ter o seguinte. Menos 10 mais 10 é igual a menos b sobre a. Menos 10 mais 10 é zero. Ou seja, zero é igual a menos b sobre a. Zero vezes a, zero. Ou seja, zero é igual a menos b. Ou seja, b é igual a zero. Ou seja, pessoal, percebam que quando você tem raízes simétricas, significa que o eixo de simetria ele coincide com o eixo y, certo? Perceba aqui que nesse caso eu peguei essas duas raízes e só porque eu peguei essas duas raízes num gráfico pré-montado, eu descobri que o b era igual a zero. Ou seja, pessoal, quando b é igual a zero, a gente tem que o eixo de simetria da parábola coincide com o eixo x. O eixo y, perdão. E além disso, a gente vai ter uma equação do tipo y é igual a ax quadrado mais c. O que a gente pode falar de equação incompleta, certo? Pessoal, outra coisinha que faltou eu colocar aqui no slide, mas se pá tem aqui, não tem. É o seguinte, existe também, eu vou até abrir aqui uma outra folha e eu vou improvisar aqui, certo? Mas vamos lá. Existe também uma outra hipótese. Não gostei desse. Pronto, agora ficou melhor. Existe também um outro caso em que a gente vai ter o seguinte. Nesse outro caso aqui, a gente vai ter isso daqui, ó. Existe o caso em que a nossa parábola ela começa
Começa não. Começa não porque a parábola ela é infinita para baixo. Ela é infinita para o lado da concavidade, certo? Mas bem, aqui a gente tem o eixo Y, aqui a gente tem o eixo X, certo? E aqui a gente tem a origem, certo? A origem é o ponto 0, 0. Bem, a gente vai ter o seguinte. Quando a nossa parábola, a nossa curva, o nosso gráfico, ele toca o eixo Y na origem, o que é que significa? Significa o seguinte. Significa que o nosso C, que é o nosso termo independente, vai ser igual a 0. Mas por que, Felipe? Bem, lembrem-se, se a nossa parábola toca o eixo Y em cima do eixo X, para cima do eixo X, acima do eixo X, a gente vai ter um C maior do que 0. E o C vai ser igual ao número que toca aqui. Se toca embaixo do eixo Y, o C vai ser menor do que 0 e vai ser o número que tocar. Se tocar 0, perceba que a gente vai ter um C igual a 0. E se temos um C igual a 0, a nossa função ficou y é igual a ax² mais bx, se caracterizando mais uma vez como uma função ou uma equação quadrática incompleta, certo? Pois bem, pessoal, vamos avançar aqui. Avançando agora, a gente vai ter o seguinte. O delta. A gente não falou do delta ainda, a gente falou de A, B e C, não falou do delta. Vamos falar do delta, então. Bem, aqui a gente tem 3 valores possíveis para delta. A gente tem valores positivos, valores negativos para delta e o valor de delta como sendo igual a 0. Vamos ver o que cada coisa dessa significa. Bem, como um valor maior do que 0 para delta, eu adotei 9, certo? Dá para a gente fazer com outros números, mas é só para facilitar. Bem, fazendo o nosso Bhaskara aqui, a gente vai ter que x é igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de delta, que é 9, sobre 2a. Daqui, pessoal, para onde é que a gente vai sair? Bem, a gente vai perceber o seguinte, que a raiz quadrada de 9 é 3. Então, a gente vai ter que x é igual a menos b, mais ou menos 3, sobre 2a. Nisso que a gente tem mais ou menos 3 sobre 2a, a gente consegue concluir que a gente vai ter 2 valores possíveis. A gente vai ter o primeiro valor, que vai ser o x', que vai ser menos b mais 3 sobre 2a. E a gente vai ter o segundo valor, que vai ser o x, duas linhas, que vai ser menos b menos 3 sobre 2a. E nisso, pessoal, a gente há de convir que esses dois valores são diferentes. Se esses dois valores são diferentes, quando a gente tem delta maior do que 0, para delta maior do que 0, temos desse jeito não, temos que, para delta maior do que 0, a equação possui duas raízes reais e distintas ou diferentes. E é por isso que esses dois valores são diferentes. Pois bem, pessoal, quando a gente fala de um delta negativo, o que a gente vai ter? Um delta negativo, vamos lá. Substituindo aqui o delta para menos 4, a gente vai ter x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta, que seria raiz quadrada de menos 4, sobre 2a. Pois bem, pessoal, raiz quadrada de número negativo só existe nos imaginários. Se só existe nos imaginários, significa que realmente a gente vai ter duas raízes, só que a gente não consegue encontrar esse valor, certo? Não está no real, ou seja, seriam raízes imaginárias, certo? Ou seja, qual seria a conclusão disso? Seria de que, como isso daqui
entra nos imaginários, a gente vai ter o seguinte. Para delta menor do que zero, a equação não possui raízes reais. Como assim, Felipe? Raízes reais? Raízes que pertencem aos números reais, ao conjunto dos números reais. Bem, eu vou só mudar a cor desses dois reais aqui, só para que a gente tenha um enfoquezinho diferente neles, certo? Pronto, reais e reais. Felipe, e quando delta foi igual a zero? Bem, quando delta foi igual a zero, a gente vai descobrir agora. Bem, quando delta ele foi igual a zero, a gente vai ter o seguinte. Para o delta igual a zero, a gente vai ter x igual a menos b, mais ou menos a raiz quadrada de zero sobre 2a. Pessoal, quanto é a raiz quadrada de zero? A raiz quadrada de zero é zero. Pois bem, a gente vai ter x é igual a menos b, mais ou menos zero sobre 2a. Com isso, pessoal, não importa se a gente soma zero ou se a gente subtrai zero. O que importa é que a gente vai ter x é igual a menos b sobre 2a. E dessa forma, pessoal, a gente vai conseguir concluir o seguinte. Perceba que parece que só temos um valor para x, certo? Porque os dois valores vão ser iguais. Mas é aí que a gente se engana, porque estamos falando de equações quadráticas. Portanto, a gente vai ter que para delta igual a zero, a equação possui duas raízes reais e iguais. Ou seja, vai ser o mesmo ponto, certo? Dessa forma, pessoal, perceba o seguinte. Aqui, lembrem-se que as raízes da nossa equação são o ponto da nossa curva que toca o eixo y. Então, perceba aqui, ó, que temos duas raízes aqui, certo? Se a gente tem duas raízes, perceba que aqui a gente está falando de um delta maior do que zero. Pessoal, perceba aqui que a gente tem uma curva tocando o gráfico em apenas um ponto, certo? Se está tocando o gráfico em apenas um ponto, perceba que aqui o delta é igual a zero. Aqui seria nossa raizinha. E aqui perceba que a parábola está flutuando. O que significa que as raízes, as únicas que ela tem aqui, são imaginárias. Portanto, o delta aqui, ele é menor do que zero. Pessoal, vamos só voltar um pouquinho aqui para falar um pouquinho de vértice, certo? O vértice, pessoal, como a gente tinha falado aqui, ele é essa coordenada que fica no ponto menos excêntrico da nossa, no caso seria o ponto mais excêntrico da nossa parábola, certo? É a nossa quininha da parábola, certo? O ponto mais alto ou o ponto mais baixo. E bem, pessoal, as coordenadas desse vértice, deixa eu só mover isso aqui. Não gostei disso. Pera, deixa eu só apagar isso aqui, apagar isso aqui. Eu não gostei que eu apaguei isso também. Eu tô muito feliz com minha performance, não. Vai dar tudo certo. A calma de Deus. Desisti. Bem, a gente vai ter o seguinte, pessoal. Que quando a gente tem uma parábola, por exemplo, aqui, esse daqui vai ser nosso vértice. E o nosso vértice ele vai ser tanto composto de um x do vértice quanto um y do vértice. Percebam que essa coordenada aqui em x, ó, vai ser o x do vértice. Por quê? Porque é a coordenada em x em que a gente tem o nosso vértice. E essa outra nossa coordenada aqui, ó, vai ser o y do vértice. Ok? X do vértice, y do vértice. O y do vértice ele vai ser utilizado também em questões para calcular máximo e mínimo. Como assim, Felipe? Máximo e mínimo? Bem, percebam que
ou uma parábola tem máximo, ou uma parábola tem mínimo. Perceba que nessa parábola que a gente tem o A menor do que zero, a gente tem um ponto mais alto. Perceba que a partir desse ponto aqui não passa nada de gráfico, certo? Ou seja, isso aqui seria o ponto máximo dessa nossa parábola. Assim como nessa outra parábola aqui, com a concavidade para cima, que é o A maior do que zero, a gente tem um ponto mínimo. Daqui de baixo não passa, certo? Sempre quando você vir numa questão falando, não sei o que lá, faturamento máximo, quantidade mínima de não sei o que para vender, geralmente vai estar falando de equação de segundo grau, certo? E aí você fica bem atento, porque provavelmente você vai precisar dessas formulinhas aqui, ó, de y do vértice e x do vértice. Tudo bem, pessoal? Vamos agora para a parte prática, que eu vou fazer uma questão aqui com vocês, e aí a gente finaliza a nossa aula. Bem, vamos lá. Um projétil é lançado por um canhão e atinge o solo a uma distância de 150 metros do ponto de partida. Ele percorre uma trajetória parabólica, importante isso aqui, porque é para indicar que é de segundo grau, e a altura máxima que atinge em relação ao solo é de 25 metros. Perceba que ele falou altura máxima. Se ele falou altura máxima, a gente vai lembrar de quê? Y do vértice, certo? Máximo a gente sempre vai lembrar do vértice. E aí, se é máximo, a gente vai ter que lembrar que a concavidade está para baixo. Ok? Vamos lá. O que mais a gente vai ter aqui? Ele deu a nossa figura e fala: admita um sistema de coordenadas x, y, em que no eixo vertical y está representada a altura e no eixo horizontal x está representada a distância. Ambas em metro. Considere que o canhão está no ponto 150 e 0 e que o projétil atinge o solo no ponto 0 e 0 do plano XY. A equação da parábola que representa a trajetória descrita pelo projétil é... Bem, pessoal, vamos lá. Como a gente vai ter o seguinte, numa equação do segundo grau, y é igual a ax quadrado mais bx mais c, quando eles nos derem um gráfico, perceba o seguinte, x e y vão ser os valores que a gente vai adotar conforme o ponto que a gente for pegar do gráfico. Então, x e y, eles são variáveis, mas é como se a gente já conhecesse. Os valores que a gente realmente desconhece são a, b e c. Então, se a gente precisa encontrar a, b e c, perceba o seguinte, perceba que a gente vai precisar de 3 equações. Por quê? Porque temos 3 incógnitas. Primeira regrinha de sistemas numéricos, sistemas lineares, é que para que a gente consiga encontrar as nossas incógnitas, a gente vai precisar de uma quantidade de equações igual ou maior do que a quantidade de incógnitas que a gente tem. Então, se a gente tem A, B e C, 3 incógnitas, a gente vai precisar de 3 equações, certo? Pois bem, pessoal, então a gente vai precisar de 3 pontos. A gente vai precisar de 3 pares ordenados x e y para substituir aqui e poder encontrar a nossa respostinha, certo? Pessoal, eu vou logo substituir aqui, ó, pelo nosso eixo y, porque o nosso eixo y ele falou que estava em 0, 0, que foi onde a bola caiu, 0, 0. Bem, se esse daqui é o ponto 0, 0, perceba que aqui a gente vai ter o ponto 150 no x e 0. Então, esse ponto aqui é o 150 e 0. Aqui é o ponto 0, 0, 150 e 0. Pessoal, outra coisa. A gente tem que no vértice, ele falou que a altura máxima que chegou foi 25 metros. Ou seja, esse daqui é um ponto x do vértice e 25. Como é que a gente vai saber calcular esse x do vértice? Bem, no início da aula a gente falou que o x do vértice, ele nada mais é do que a média aritmética das nossas raízes. Pois bem, a gente vai ter que... As raízes são os pontos do nosso gráfico que tocam o eixo x. O ponto 0 e o ponto 150. Então, uma das nossas raízes é 150 e a outra raiz é 0. A gente vai ter, então, que x do vértice vai ser igual a 0 mais 150 dividido por 2. Portanto, o x do vértice é igual a 150 por 2, 75.
A gente vai ter, então, que o nosso terceiro ponto vai ser o ponto 75 e 25. Se o nosso ponto é o 75 e 25, o 0 e 0 e o 150 e 0, vamos prosseguir. A gente já tem os 3 pontos. Vamos lá, pessoal. Como a gente está vendo que a nossa parábola toca o eixo y em 0, a gente já vai perceber que o c é igual a 0. Porque onde toca o eixo y é o nosso c, certo? Então, nossa equação, com o c igual a 0, a gente já vai ter que ela vai ser y é igual a ax² mais bx. Ou seja, pessoal, a gente só vai precisar de 2 pontos. Esse ponto e esse ponto. Então, vamos substituir aqui na nossa equação, certo? Vamos começar por esse pontinho aqui, ó, 150 e 0. 150 a gente vai substituir no y, perdão, 150 a gente vai substituir no x e 0 a gente vai substituir no y. 0 é igual a vezes o x é 150. 150 ao quadrado mais b vezes 150. Pessoal, perceba que todos os elementos dessa equação são múltiplos de 150. A gente consegue tanto dividir 0 por 150, quanto a vezes 150 ao quadrado por 150 e b vezes 150 também por 150. Então, vamos lá. A gente vai dividir tudo por 150 e a gente vai ter que a vezes 150 ao quadrado dividido por 150 vai ser 150a. 150a mais b vezes 150 dividido por 150 é b. Tudo isso é igual a 0. E aí a gente vai ter que b é igual a menos 150a. Pois bem, a gente já tem uma das nossas equações aqui. Vamos para a segunda. A gente vai repetir y é igual a x² mais bx. E a gente vai ter agora o ponto 75 e 25. O y, 25, o x, 75. 25 é igual a vezes 75 ao quadrado mais b vezes 75. Portanto, a gente vai ter. Percebam, pessoal, que tudo isso daqui é múltiplo de 25, certo? A gente vai ter o seguinte. 25 é igual a vezes 75 vezes 75 ao quadrado é 75 vezes 75. Só que 75 aqui é a mesma coisa do que 3 vezes 25. Então, a vezes 75 vezes 3 vezes 25, mais 75b. Pessoal, eu vou dividir essa nossa equaçãozinha aqui, ó, por 25. Ah, Felipe, mas por que você vai dividir essa equação por 25? Porque vocês têm de perceber aí, ó, que todos os elementos são múltiplos de 25. Ó, 25, 25, 25, certo? Vamos lá. 25 dividido por 25, 1. Que é igual a vezes 75 vezes 3 vezes 25, dividido por 25, só corta 25, né? 3 vezes 75, 225 vezes a, 225a. 75b dividido por 25 dá 3b. Pois bem, pessoal, vamos lá. A gente achou nossa outra equação. 3b mais 225a igual a 1. Perceba que a gente tem b aqui, que é menos 150a, né? Vamos substituir o b aqui dentro. A gente vai ter que 1 é igual a 225a mais 3 vezes... Pessoal, 3 vezes b, né? Mais b é menos 150a. Então, vai ficar 3 vezes menos 150a. E aí, a gente vai ter que 1 é igual a 225a mais 3 vezes menos 150a vai dar menos 450a. Menos 450 mais 225 vai dar menos 225a é igual a 1. Ou seja, a é igual a 1 sobre menos 225. A é igual a 1 sobre... Eita. A menos 1 sobre 225. Pessoal, vamos lá. Se a gente encontrou que A é menos 1 sobre 225, a gente vai poder substituir A nessa nossa segunda equaçãozinha aqui, que foi essa. E a gente vai ter o seguinte. 1 é igual a 225A mais 3B.
Só que o A é menos 1 sobre 225. Então, a gente vai ter que 1 é igual a 225 vezes menos 1, vezes menos 1 sobre 225 mais 3b. E aí a gente vai ter o seguinte, corta 225 com 225, e a gente tem 3b menos 1 é igual a 1. Ou seja, 3b é igual a 2. Ou seja, b é igual a 2 terços. Certo? Vamos lá, pessoal, seguir para a resolução da questão ainda. A gente vai ter o seguinte, a gente já achou A, que é menos 1 sobre 225, e B, que é 2 terços. Então, a gente vai ter Y é igual a ax² mais bx, em que o A é Y é igual a menos 1 vezes A, não, menos 1 vezes x ao quadrado vai ser menos x ao quadrado, dividido por 225, mais o B é 2 terços, 2x terços. Pois bem, pessoal, perceba que aqui a gente não tem nenhuma fração. Perceba que a gente não tem nenhum denominador aqui. Ou seja, a gente vai ter de dar um jeito de fazer o MMC desses dois aqui e passar multiplicando para o outro lado, certo? Então vamos lá. Qual é o MMC de 225 e 3? Pessoal, vou poupar o tempo de vocês. O MMC de 225 e 3 é o próprio 225, certo? Então vamos lá. Y é igual a 225 aqui embaixo, né? No denominador, 225 dividido por 225, 1. 1 vezes menos x² vai dar menos x². 225 dividido por 3, 75. 75 vezes 2x, 150x. Quando a gente passa esse 225 multiplicando pelo y, a gente vai ter 225y é igual a 150x menos x ao quadrado. Só reordenando. 150x menos x ao quadrado. E aí percebam que essa é realmente a respostinha que a gente tem na alternativa à letra E. Bem, pessoal, é isso pela aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. E muito obrigado, pessoal. Bons estudos.